A jornada para o ITA e o IME é um desafio a ser vencido por poucos. De fato, não é para qualquer um. Apenas para aqueles que são obstinados e que traçaram um único objetivo: ser aprovado. Durante a preparação, cada novo conteúdo aprendido, cada questão resolvida representa que você está mais próximo do objetivo. Lidar com a pressão da rotina de estudos, administrar o tempo, saber como estudar, saber quais matérias priorizar e medir o seu avanço ao longo da preparação são desafios unânimes entre todos que conseguiram ser aprovados. E é nesse momento que as estratégias e ferramentas utilizadas durante a preparação irão separar aqueles que conquistaram a glória da aprovação daqueles que ficaram de fora. A jornada rumo ao ITA ou IME é uma corrida contra o tempo. Reconhecer o seu domínio das matérias, ter um rápido acesso a materiais focados na instituição, a sistematização dos estudos de forma individualizada, uma comunidade focada no mesmo objetivo e acesso a pessoas que passaram pela mesma jornada, tudo isso é determinante para te colocar entre os aprovados. No segundo episódio da nossa série especial, vamos explorar mais de perto os desafios que eles enfrentam e como conseguiram vencê-los. Uma das coisas que era mais difícil para mim era ter a disciplina de estudar aquilo que eu não gostava. Porque no começo, como eu falei, a gente se instigava pelo desafio porque a gente gostava de matemática, a gente gostava de física. Então, por mais difícil que fosse, ainda tinha uma certa facilidade de começar estudando aquilo porque era um negócio que trazia prazer também. Agora, tinha matérias que não, né? Tipo, química era uma delas. Como eu falei, eu acabei reprovando ali na segunda fase em química, a segunda tentativa que eu fiz a prova. E isso foi por falta de disciplina mesmo. Eu posso dividir a minha preparação em duas etapas. Uma etapa inconsciente e uma etapa consciente. Uma etapa inconsciente era o meu ensino médio, que era quando eu estava estudando pro ITA sem saber nem o que era o ITA. Que era justamente aquela fase que eu pegava uma questão no livro, via que era uma questão diferente das outras e eu queria fazer de tudo que eu pudesse para resolver aquilo ali. Foi uma fase que me fez desenvolver uma mentalidade de estudar a matéria com profundidade, porque eu ia ter que encarar uma questão difícil depois, porque era aquilo que eu queria. Agora, a fase consciente, que foi quando eu entrei no curso preparatório, eu comecei primeiro com um susto, né? Eu fui chamado para fazer um simulado, assim, na turma ITA. E aí eu fui fazer o simulado e eu tirei 1.3. Simulado IME, segunda fase, eu tirei 1.3. Aquilo ali foi um choque para mim. Como assim? Eu não sei nada de física, eu tirei 1.3. Eu nunca tirei uma nota tão baixa na minha vida. No primeiro momento, a primeira coisa que eu pensei foi assim, isso não é para mim. Porque eu fiz o meu... Eu estudei toda a física e eu tirei 1.3. Como é que pode? Durante a minha preparação eu enfrentei algumas dificuldades, assim. Eu estudava no colégio militar inicialmente e depois comecei a frequentar um curso presencial bem próximo, que fica ali na região da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro. E eu morava em Bom Sucesso, que é, no subúrbio, um pouco distante, e tinha que enfrentar esse deslocamento aí todos os dias. Então eu perdia muito tempo, nesse deslocamento, acordava muito cedo para chegar às 7 e depois no final da aula também chegava já em casa por volta de 2 horas, perdia bastante tempo me deslocando. Então isso era uma dificuldade, sem contar o cansaço, você pegar ônibus, acordar cedo. O primeiro ano do ensino do cursinho, eu estudava de segunda a sábado, era praticamente o tempo que eu passava no cursinho, E aí eu estudava por volta de 3 a 4 horas por dia, estudo sozinho, E aí do segundo ano, foi daí que começou, Aí eu pensei, fui analisar no final do ano, do primeiro ano, eu já pensei, se eu não conseguir nada fazendo isso, vou ter que mudar tudo que eu fiz. Aí eu pensei, estudei pouco, vou ter que correr atrás do prejuízo, dos assuntos que eu não entendi direito. Aí eu já tracei um plano lá de comprar livros. Além de fazer tudo que o cursinho me pedia, as listas de questões, eu comprei livros. E eu comecei, logicamente, a estudar antes de começar o cursinho, Não ia esperar começar para estudar antes. Eu acho que eu lembro que foi no Natal, eu comprei um livro que eu lembro que, por incrível que pareça, matemática, se você entende a matemática de engenharia básica, você consegue evoluir bastante depois. Então, um livro que me ajudou muito foi o Tópicos de Matemática Olímpica. Qual que era a estrutura dele? Ele tinha basicamente questões de fatoração, desigualdades das médias, e o legal era que tinham questões resolvidas. Então, eu evolui muito com o livro de questões resolvidas. Eu olhava a teoria era bem básica mesmo, Só uma aplicação, um lembrete, e aí eu peguei as questões. Quando eu peguei aquelas questões de fatoração que apresentava no livro,
Foi aí que eu comecei a entender como que você aplicava, como que você tinha que fatorar, né? Como que era o jeito mais... o jeito certo, eu diria, né? Durante a minha preparação pro ITA, né, era muito disciplinado, então acordava cedo, tomava um café, alguma coisa, já começava a estudar, aí parava para almoçar, depois voltava para estudar, parava para jantar, tomar banho, voltava a estudar, e essa batida todos os dias, entendeu? E aí eu tirava, por exemplo, domingo, depois do simulado, alguma coisa assim, domingo, depois do almoço, umas 2, 3 horas, aí eu ficava tranquilo, assistia um jogo de domingo, né, que eu gosto pra caramba de futebol. Era isso, assim, a minha vida praticamente era todo dia, repetindo. Tive um problema, por exemplo, acho que as minhas maiores dores de cabeça na época foi parte de humanas. Então, português, por exemplo, tive muita dor de cabeça com redação. E aí na minha preparação, no primeiro ano que eu passei no IME, mas não passei no ITA, eu lembro do último simulado que eu fiz, tive uma puta nota em exatas e tudo mais, mas em redação eu tirei 3 na redação. E isso era um sinal ali pra mim, né, no termômetro, que eu ia me dar mal na redação naquele ano. Aí no ano seguinte eu voltei, fazia toda semana, segunda-feira, primeiro período, para começar a semana eu fazia 2 redações. E isso foi carregando até o próximo do vestibular, e aí, faltando um mês, eu fazia 3, passei a fazer 3, para ter, vamos dizer assim, isso não ser problema para minha vida. Então essa parte assim de ser disciplinado e com determinação, assim, esforçado, isso sempre foi uma característica minha, assim, sabe? Sempre gostei disso, assim. Acordava às 4h30 da manhã, tomava o meu café, tomava o meu banho, saía às 5 da manhã em casa, que se eu saísse um pouco mais tarde eu não chegava por causa do trânsito, para estar às 7 da manhã em sala de aula. Ficava de 7 até 1h, 2h da tarde tendo aula com os professores. Almoçava, passava a tarde no colégio estudante, só voltava de noite para casa. Mais as mesmas 2 horas de deslocamento. O pior sacrifício era acordar 4h30 da manhã. Era pesado. Acordar quando está escuro ainda é assustador. Você vai dormir quando está escuro e acorda quando está escuro. Não é legal. Eu não recomendo. Então, se você puder não acordar quando está escuro ainda, se você conseguir ter essa oportunidade na sua vida de não acordar quando está escuro ainda, eu recomendo. Olha, toda e qualquer pessoa que se propõe a fazer a prova do IME, a prova do ITA, ela tem condições de estudar e chegar naquele nível de cobrança. Acho que a grande diferença, talvez, seja a trajetória escolar que ela teve na vida pregressa. Fatalmente, um aluno que teve uma educação de menor qualidade, né, muitas vezes estava numa escola mais, né, com mais dificuldades, com menos estrutura, provavelmente esse aluno vai ter muito mais dificuldade para chegar no nível de preparação das provas do IME e do ITA. Agora, o que vai diferenciar o aluno que vai ser aprovado para o aluno que não vai ser aprovado não é simplesmente a escola de qualidade, não é simplesmente, né, ele ter estudado no cursinho XYZ. O que vai diferenciar é o nível de engajamento dele. Eu não nasci bom, eu não nasci gênio para chegar na prova do IME e do ITA e ser aprovado. Em algum momento da minha vida eu falei, cara, legal, eu quero passar nessas provas, mas o que eu preciso fazer? Eu tô nesse nível, quero chegar nesse nível. E eu tive que despender uma energia muito grande para chegar nesse nível. Então, assim, o meu nível de engajamento, de comprometimento em melhorar para chegar no nível de aceitação para essas escolas é o que faz a maior diferença. Então, você pode ser um aluno fraco na escola, você pode ser um aluno muito bom na escola. O que vai diferenciar esses dois alunos com relação à aprovação é o nível de comprometimento, de engajamento. Uma vez que você descobriu que a prova do IME e a prova do ITA são provas difíceis, o que eu preciso fazer para chegar no nível dessas provas? Aí o comprometimento vai te levar à disciplina para estudar. E aí você fica imbatível nesse aspecto. Conquistar essa vaga entre os melhores vai exigir muito sacrifício, renúncias e uma determinação imparável. E isso é necessário para conseguir vencer os grandes desafios que a preparação traz. Cara, acho que o primeiro desafio assim, que eu tive foi nessa questão do aprender coisas novas que nunca tinha ouvido falar na vida, que eu deveria ter aprendido durante o ensino fundamental e médio, mas por pontos de ter feito em escola pública não aprendi. Acho que esse foi o primeiro grande desafio assim para mim. Tudo era novo. A questão do material,
a questão de você ter disponível ali material de qualidade, ainda mais dentro dessas ciências exatas, matemática, física e química, que é muito forte. A questão de familiar, essa questão de dinheiro, de ajudar, porque eu parei, né? E aí eu via a cobrança, tinha gente que dentro da própria família, que tinha irmão que apoiava, tinha irmão que falava que não, que achava que eu tinha que começar a trabalhar, que eu estava ali vagabundeando e tudo mais, sabe? Esse tipo de coisa assim, você ouve pra caramba, né? E os outros parentes, tios, coisas, não enxergam, não sabem como funciona, aí botam uma certa cobrança, e aí você começa a colocar essa cobrança também, começa a colocar esse fardo, né, sobre suas costas, você começa a falar, não, eu preciso passar porque eu preciso mudar não só a minha vida, mas a vida de todo mundo que está aqui ao meu redor. E você começa a ficar cada vez mais estressado, cada vez mais pilhado com relação a isso, e isso te atrapalha muito durante a sua preparação, né? Não só no dia da prova, mas principalmente nas semanas que antecedem e tudo mais. Você está nervoso, aquele sequestro emocional, parece que esse nível, né, aprendizado cai pra caramba ali, o teu rendimento cai muito, entende? Então isso atrapalhava muito, muito mesmo assim. Essas questões financeiras também com relação a material, cara, esquece, não tinha, né? Eu fui ter o meu primeiro celular, eu já tinha 18 anos mais ou menos. E, tipo, era um celular basicão pra minha mãe ligar pra mim e tudo mais. Então era meio que fechado completamente, né? Fechado completamente, assim. Menosprezar a base. Então eu achava que, porque eu estudava para o ITA, eu precisava aprofundar, pegava livro estrangeiro, peruano, indiano, russo. E cara, falar que eu não aprendi nada e que isso foi ruim é assim um exagero, mas não foi o caminho que seria o caminho mais curto. Por quê? Eu pegava o mais avançado, só que na verdade eu estava decorando aquilo, eu não estava entendendo o porquê das coisas. E o vestibular do ITA ele pune, porque ele vai colocar um caso que você conhece, vai modificar aquele cenário, se você não tiver um contexto, se não tiver a base, você não vai conseguir sair. Então eu até desempenhava bem fazendo esses livros, mas não era um aprendizado efetivo. Da primeira fase para a segunda fase foi mais ou menos um mês. Cara, eu não lembro de eu ter dormido mais que 3 horas, assim, toda noite. Eu falei assim, eu vou passar nesse negócio. Nem que eu tenha que estudar até o dia da prova. E eu estudei até o dia da prova. Exatas 2 horas antes da prova eu estava fazendo lista de exercício. Então, assim, eu percebo que durante a preparação vão se abrindo diversos caminhos, né? E a escolha desses caminhos vão ditando que você vai acabar tendo como resultado final. E eu vejo essa minha mentalidade de, pô, não desiste. Faz até o último momento, tenta, faz mais um pouco, vai até lá, como diferencial. Pô, cheguei na segunda fase, acho que eu tirei 9 de 10 em matemática, eu quase gabaritei física, química também me arrebentei, só redação que eu não fui muito bem, mas beleza, as outras compensaram. E cara, consegui sair de 400 e fui parar em 60, que foi minha posição final. Como medir meu progresso? Como saber que realmente eu estava evoluindo? Porque eu achava que tudo que eu fazia realmente estava bom. Porque eu vi assim, minha nota de física tá melhorando. Eu tirei 1, agora eu tô tirando 2, tô tirando 3, tô tirando 4 e achava que isso realmente tava bom. E às vezes eu via assim, mas eu tô estudando aqui pelo Solomons, eu não tô conseguindo fazer as questões de química orgânica do Solomons, que elas são muito avançadas. Sendo que essas eram métricas, não eram as métricas que eu realmente precisava utilizar. E também faltava um pouco, o que eu sentia um pouco de falta, era em relação a eu ter uma sistematização das questões no padrão ITIME. Então a gente tinha as fichas dos professores, as fichas eram por matérias, mas era aquela coisa, a gente tinha um tempo, entre aspas, infinito para fazer e ia lá até sair fazendo. E não tinha aquela rotina de eu pegar, assim, abrir o site, ter ali eu vou fazer hoje questões do ITA de termoquímica e pegar aquilo ali, fazer aquelas questões e realmente dizer, eu tô evoluindo, que eu tô conseguindo acertar mais questões em menos tempo. Então faltou muito as métricas certas do meu progresso. Lá nesse mesmo cursinho tinha um professor de matemática que foi um dos caras que basicamente me incentivou, né? Ele montou ele alugou uma casinha, selecionou uns alunos para focar, para esses alunos terem um ambiente propício para estudar para o ITA. Ele selecionou alguns, né? A casa não era muito grande,
e eu fui um dos selecionados. E nesse lugar, eu percebia que era muito diferente, porque você tinha um cantinho, né? Cada um tinha uma mesa de estudos, você tinha uma cama, tomava café da manhã, almoço e janta, então isso era o básico. E a única coisa que a gente tinha que fazer é estudar. E o legal é que o pessoal era selecionado, então já tinha uma mentalidade diferente. A galera já pensava, já estudava, né? Chegava em casa, comia, fazia as necessidades e já estudava, né? Só estudava. E nesse alojamento, né? A gente diria que é uma pensão, né? Eu fui um dos mais estudou nessa pensão, com certeza, porque eu estudava de segunda a segunda, sem pausa. Então era praticamente, eu não contava as horas de estudos, eu acordava 6 horas, todo santo dia, 6 horas e acabava só meia-noite. Justamente por causa das minhas frustrações no primeiro ano, né? Tendo feito tudo aquilo, né? E eu lembro muito que meu pai perguntou pra mim, né? O que eu ia fazer no segundo ano, né? Porque eu teria que trazer resultado, né? Não tem como você ficar a vida inteira, né? Estudando ou não fazer nada, né? Então ele falou, você quer tentar o ITA? De novo? Eu falei, sim. Ele já com aquela mentalidade, cara, a gente vai passar, não, mas não falou nada não, né? Aí ele falou, tá, beleza, eu vou te apoiar. Aí eu pensei, agora é tudo ou nada. Aí eu pensei pra mim, né? Eu fiz uma promessa pra mim, cara, eu vou fazer tudo que eu consigo. Se eu tiver que estudar, se o pessoal fizer somente aquela lista, eu vou fazer aquela lista e vou fazer mais um livro. Eu vou fazer tudo que os outros fizerem e eu vou fazer mais que eles. Foi essa mentalidade que eu tive no segundo ano. Eu lembro de, no início da preparação, ficar assustado com a quantidade de coisas que eu não sabia. Porque você é apresentado a coisas muito novas, né? Há uma forma muito diferente de entender as ciências exatas, né? Você estuda... Eu já tinha estudado matemática, física e química na minha vida, no ensino médio. E eu achava que eu sabia, né? Então, quando eu comecei a estudar para o ITA e para o IME, os conteúdos eram apresentados de uma forma, né? Até porque eles são cobrados assim, que eu não tinha contato ainda. Então, você primeiro tem um susto, um baque muito grande, né? Cara, eu preciso absorver uma quantidade muito grande de informações em pouco tempo, porque é o que o concurso exige, né? Inevitavelmente, para poder conseguir ter chance de passar na prova. Então, inevitavelmente, você vai ter essa sobrecarga mental de ter que estar sempre em contato com as coisas para poder conseguir absorvê-las e efetivamente passar. E você só consegue diminuir essa sobrecarga mental se você livrar a sua cabeça de outros pensamentos. Você tem que esvaziar a sua cabeça de coisas que não vão te ajudar na preparação para poder encher a sua cabeça com coisas que vão te ajudar na preparação. Em alguns momentos, eu estou estudando alguma coisa ou alguém explicando alguma coisa e é como se eu não estivesse ali, porque a minha cabeça estava tão cheia naquele momento que a gente às vezes não sabe o ponto de parar, né? Era um momento que eu tinha que parar, tomar um café, mas a gente tem essa dificuldade, né? Ainda mais quando estuda sozinho. Então, ter alguém junto te ajudando a se preparar é importante nesse ponto, porque a pessoa, o profissional, né, a equipe que está ali te ajudando a se preparar vai saber, vai entender os seus limites e vai entender a te ajudar a superá-los. Para muitos, os desafios enfrentados durante essa jornada são mais do que suficientes para fazê-los desistir no meio do caminho. Mas, para aqueles que decidiram conquistar a glória da aprovação, desistir nunca foi uma opção. Olha, eu nunca tive vontade de desistir durante o processo, assim. Eu passei por alguns momentos, né, de baixo astral, de pensar, caramba, eu não acredito, pra que eu fui escolher isso, né? Podia ter escolhido outra coisa mais fácil, por que eu tô me submetendo a isso? Não preciso, mas vamos lá, eu acho que vai dar certo, né? Eu sempre tive uma boa reação aos momentos de baixa, né? Eu nunca pensei em desistir, não. Sempre acreditei que ia dar certo. Pode parecer meio arrogante da minha parte, mas eu nunca pensei assim, poxa, e se eu não for aprovado? Eu nunca pensei nisso. Em nenhum concurso que eu fiz na vida, eu pensei assim, pô, e se eu não for aprovado? Para mim não tinha essa, e se não der, sabe? Não, vai dar. Não importa o que aconteça. E se eu sentia que não estava dando em algum momento, eu falei, cara, não, vai dar porque eu vou dobrar a minha quantidade de estudo, sabe? Nunca pairou pela minha cabeça, pô, será que vai dar? Será que não vai dar? Então quando eu falo assim, pô, e se eu não fosse pro IME, e se eu não fosse pra AFA? Não, eu ia, sabe? Não tinha como, sabe? Eu podia falar pra você aqui,
Ah, eu acho que eu ia trabalhar, eu acho que eu ia, sei lá, enfim, trabalhar no shopping. Mas pra mim, assim, eu acho que o principal na minha vida, que é uma coisa que eu tento levar pra minha vida como um todo é, não tem plano B. Se eu botei na minha cabeça que eu vou ser aprovado e acabou. Não tem essa de, mas será que... Não, eu não sei se eu vou ser o seu primeiro colocado, se eu vou ser o último colocado. Eu vou ser aprovado, custe o que custar. Custou muito, entendeu? Mas eu lembro que, cara, eu botei na minha cabeça, cara, eu vou passar nessas provas e acabou. Quando eu decidi fazer a prova do IME, eu falei, eu não sei se eu vou ser o primeiro colocado, se eu vou ser o último colocado. Eu não fui na prova só pra ver qual seria, sabe? Ah, não, vamos sentir ali pra ver se eu vou ser... Não. Eu vou lá e vou ser aprovado. Não importa como, eu vou ser aprovado. Acho que essa decisão, essa força de vontade que eu sempre tive na vida foi muito diferencial. Então acho que pensar em o que aconteceria se eu não tivesse sido aprovado, eu acho que pra mim é muito mais difícil pensar nisso. Pra mim era muito mais fácil. Eu vou ser aprovado, entendeu? Essa decisão pra mim era muito firme na cabeça. Na minha época era bem, digamos assim, simbólico que o resultado da prova do ITA saiu no dia 30 de dezembro. Olha que coisa. Um pouquinho antes do Réveillon. E foi bem simbólico pra mim porque eu vi aquela notícia que eu não fui aprovado, eu não passei. Mas o dia seguinte já era Réveillon. Réveillon é aquela coisa, é ano novo, vida nova. E eu gosto de dormir cedo, eu nunca gostei de festa. E no Réveillon, vocês sabem, né? Todo mundo vai dormir tarde, fica vara à noite e tudo mais. E eu tava triste no dia 31 de dezembro, mas eu tava triste e fui dormir cedo. Eu acordei no dia 1º de janeiro às 6 da manhã. E eu vi ali, tava na casa da minha família, todo mundo dormindo. Eu olhei assim, todo mundo só vai acordar aí lá pra meio-dia, sei lá. Eu pensei uma coisa, esse ano é o meu ano. Esse ano eu vou fazer tudo o que for necessário para eu passar no ITA. E eu vou começar fazendo uma coisa que eu mais odeio, mas eu sei que é necessário. Eu vou escolher o assunto de física que eu mais odeio, que eu mais tenho dificuldade e eu vou aprender hoje. Eu acho que o principal é você tomar decisão. Então, primeiro, cara, você tem que pensar. Se você continuar fazendo isso que você está fazendo, onde que você acha que vai chegar? Então, primeiro eu pensei, se eu continuar jogando videogame, com certeza não vou passar no vestibular, não vou conseguir, na verdade, nada. A preparação, ela tem muitas possibilidades, ela tem muitos caminhos. Só que se você tentar seguir sozinho, sem um acompanhamento, sem uma metodologia, sem ter uma pessoa que entende por trás te guiando, você pode conseguir. Eu consegui, mas vai demorar. Então, que tal você acelerar esse processo? Que tal você pegar na mão de um cara que já passou e o cara te aconselhar? Eu sempre faço o paralelo, né? Putz, você vai abrir uma padaria agora. Pô, você vai contratar um cara para te assessorar, que o cara fez mestrado, doutorado em padaria, mas nunca teve uma padaria? Ou o cara que realmente já tem padaria há 50 anos, mas nunca passou por uma universidade? Um exemplo, né? Pô, é o cara que passou pela dor, é o cara que passou pela trajetória. E cara, nós como professores, nós não vamos deixar mais tranquilo a sua rotina, nós não vamos fazer musiquinha para você decorar a forma, nós não vamos fazer a prova para você, mas a gente sabe exatamente o que você vai errar, aonde vai errar e vai encurtar o seu caminho. Eu acho que quem está nessa caminhada de preparação ITA-IME tem que estar muito consciente dessa decisão, né? Primeiro, de que vai ser uma jornada muito difícil. Então, primeiramente, tem que aceitar isso, né? Fazer essa escolha e aceitar que vai ser difícil. A partir desse momento que o aluno fez a escolha e entendeu que vai ser difícil, é se apegar a essa decisão e continuar o caminho por mais que as dificuldades se apresentem, né? Eu acho que a maior dificuldade é acadêmica, é você achar que você vai conseguir dar conta de todo o conteúdo com a profundidade que é necessária para você ir bem na prova. Então, eu acho que isso é algo que os alunos têm que ter a consciência de que é difícil mesmo, mas que é uma construção que vai acontecendo ao longo da preparação. E, assim, um diferencial para mim foram os meus professores, né? Assim, tudo que os meus professores falavam, eu fazia. Tudo que eles recomendavam, eu fazia. Todas as listas de exercício, eu fazia. Não que eu conseguisse resolver todas, mas eu tentava resolver todas, trocava uma ideia com o meu colega, para poder tentar fazer o que foi proposto. Então, eu tinha muita confiança no que os meus professores me passavam. Eu acho que para você não se desviar disso, né, para você ter foco, você tem que ouvir os seus professores,
fazer o que tem que ser feito e estar rodeado de pessoas que estejam com o mesmo propósito que você. Eu acho que se você estiver rodeado de pessoas que não querem estudar, que não estão nem aí, você vai ser contaminado, você vai se distrair e vai dar vontade de desistir. Então, se você está num ambiente em que está todo mundo ali, né, o dia que você estiver mais para baixo, vai ter um colega que vai estar mais para cima. O dia que esse colega estiver mais para baixo, você vai estar mais para cima e todo mundo vai se ajudando. Então, eu acho que é uma jornada que você tem que estar muito consciente desses fatores todos e tentar, quando essa vontade de desistir aparecer, se apegar a isso, né? Se apegar aos seus colegas que também estão estudando, aos professores, trocar uma ideia com o professor, com o seu professor, né? Ou com um colega mesmo. É não desistir por desistir, porque vai dar vontade, vai ser difícil mesmo, mas é uma jornada que já tem que entrar sabendo o quão difícil que é, né? O Estratégia me ajudou bastante por causa de todos os fatores que tem na plataforma. Inicialmente as videoaulas e os professores, que os professores do Estratégia têm experiência com essa prova, eles já fizeram a prova do ITA, muitos deles se formaram no ITA, então eles sabem como te passar ali a matéria da maneira correta, sabem como passar os bizus, o que pode te cair, sabem como cobrar as questões dos simulados, que eles estão sempre em contato com essas provas. Então acho que a primeira parte que foi fundamental são as videoaulas e também os bancos de questões. Os alunos têm acesso a várias questões inéditas que poderiam vir numa prova e isso te ajuda a você ver ideias diferentes de questões. Muitas vezes você fazendo só provas antigas, pegando as mesmas listas de sempre, você vai ter as mesmas questões, vai virar algo meio robotizado. Você já olha para a questão e você já sabe o que você vai fazer. E essas questões inéditas, elas são importantes justamente por causa disso. Você vai ver ideias que você nunca viu e vai simular uma prova real. A metodologia de estratégia, cara, ela ajuda bastante e me ajudou porque no começo, quando você faz aquela decisão para sua vida, eu vou prestar a prova do ITA, é muito difícil você entender o que você tem que fazer exatamente. Você pode ler o edital lá, entender quais são as matérias que você tem que estudar, mas isso não significa que você tem uma trajetória feita ali para você seguir. Então, a plataforma de estratégia tinha bastante auxílio nesse sentido. Você tinha, por exemplo, eu lembro que tinha os Gold Maps, né? Basicamente, o que você tinha que fazer em cada assunto, qual que era o melhor caminho, quais eram os melhores materiais que você tinha que seguir, os mais focados, porque a prova do ITA é um nível bem específico ali, né? Você não pode estudar em baixo nível, como se fosse, por exemplo, para um Enem ou para um outro vestibular tradicional, porque eles cobram exatas em alto nível, mas você também tem que saber focar, né? Tem cara que acaba aloprando muito, pegando materiais de Olimpíadas internacionais e tudo mais, e isso, na verdade, não é para a prova do ITA, você não precisa desse nível todo. Então o material acabou me ajudando nesse sentido, né? Os professores sabiam exatamente o que fazer, por quê? Porque são professores formados no ITA, eles passaram por aquela trajetória que eu queria passar e eles faziam exatamente, falaram exatamente o caminho que eu tinha que traçar. Então o cara que está meio perdido ali no começo precisa justamente disso, né? De uma trilha, saber para onde ir. Mesmo quando eu passei a primeira vez no IME, falei, cara, eu não quero ir pro IME, eu quero ir pro ITA, eu não quero... Tinha ficado muito mais forte, né? O desejo, o sonho de passar no ITA, assim. Então, fiquei muito feliz pela aprovação no IME na primeira vez, assim, mas não, eu quero o ITA, eu sei que eu consigo, eu sei que eu sou capaz. E todas essas outras aprovações que ao longo da trajetória foi alimentando isso. E eu conversava muito com a galera, né, que era iteano, que tinha sido meu professor nesse cursinho assistencialista e tudo mais, e o cara fala, é só questão de tempo, não para, continua, porque você vai continuar, você vai passar, você vai estudar bem lá dentro, o ITA é a tua cara e tudo mais, não para. Então isso foi alimentando muito, então eu nunca pensei em desistir. Nunca pensei em desistir mesmo. Assim. A jornada de cada aluno é única. Cada desafio enfrentado é uma oportunidade de aprendizado e cada desafio superado é um novo degrau que te coloca mais perto do seu objetivo. No próximo episódio, vamos descobrir como a superação desses desafios se transformou em histórias de sucesso e um mundo de escolhas e possibilidades.